Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o que os brasileiros pensam desse caso do Elon Musk com o STF, quem que tá certo, quem que tá errado nessa história. Eu adianto para vocês que os brasileiros são ANCAP, eles sabem quem tá certo, quem tá errado, eles sabem que o Alexandre de Moraes está totalmente errado e o Elon Musk é visto positivamente pela maioria dos brasileiros porque sim, capitalistas fazem o bem. A pessoa, ao buscar o lucro, ao buscar ter dinheiro, ela tem que oferecer um produto ou serviço que as pessoas queiram, então ela acaba fazendo bem. É o caso do Elon Musk e de tantos outros milionários por aí, né? Por outro lado, funcionário público, meu amigo, funcionário público de alto escalão, Alexandre de Moraes, o cara da autoridade, só faz o mal, né? Então o brasileiro, é o que eu falo, cara, o brasileiro já é ANCAP, eu não preciso convencer ninguém, só preciso explicar o que é ANCAP, porque todo mundo já é ANCAP aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por José Souza, João Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a avaliação dos brasileiros sobre o Elon Musk e o STF, segundo uma pesquisa da Atlas Intel, que foi feita agora há poucos dias atrás, aqui em setembro, início de setembro, dia 3 e dia 4 de setembro, foi feita essa pesquisa, né? E já é depois do bloqueio do X, né? A imprensa tentou vender o bloqueio do X como, não, Elon Musk, um capitalista malvadão, ele tá implicando com a ordem judicial e não sei o que lá. O povo brasileiro não comprou esse papo não aqui, ó. 52,8% dos brasileiros têm uma imagem positiva do Elon Musk, o dono do X, que contrastam com uma imagem negativa, que são 43%, né? Então, a maioria do povo brasileiro vê o Elon Musk como uma pessoa positiva, né? Como é verdade, o cara, é o que eu falo, a busca pelo lucro é o que traz a paz social, é o que traz a riqueza para todas as pessoas. Você, quando compra o serviço de alguém, se não é um monopólio, se você compra porque você quer, você está dando dinheiro por algo que você quer, né? Então você tem, no mínimo, tanto ganho quanto aquele dinheiro que você está dando para a pessoa. Ou seja, é sempre positivo o que fazem os empresários, os bilionários, não é à toa que eles são bilionários, é por isso, né? Aqui, ó, segundo o levantamento, 54,3% discordam que o Musk esteja utilizando o X para manipular a opinião pública a favor do seu posicionamento. É lógico, né? Ao contrário, a imprensa tem tentado, a imprensa até usa o X também para tentar jogar os brasileiros contra o Elon Musk, né? Não consegue muita coisa, né? Porque a imprensa brasileira, vamos combinar, ninguém mais leva a sério já faz algum tempo. E a culpa disso não é dos brasileiros, a culpa disso é da própria imprensa, que se colocou nessa posição de inimiga do povo brasileiro, né? E, bom, já a imagem do Alexandre de Moraes é vista como positiva por 47% dos brasileiros e negativa por 52%. Ou seja, a maior parte do povo brasileiro entende que o Alexandre de Moraes é um babaca. E ele é, né? Ele é um idiota, com certeza, por tudo que ele está fazendo. Essa decisão do X é só a cerejinha do bolo. Essa decisão do X é uma cerejinha do bolo terrível. Por quê? Porque está punindo os brasileiros, não está punindo o Elon Musk. O faturamento do X no Brasil é irrelevante, não faz nenhuma diferença para ele. Ao contrário, os brasileiros estão ficando alijados da grande discussão mundial, né, que está acontecendo no mundo todo no X, né? Aqui, ó, ainda tem mais isso, ainda fala aqui que todos os ministros do Supremo têm avaliação negativa aqui, ó. O Alexandre de Moraes, 52-47, junto com a Carmen Lúcia, também 52-47, e aí tem outros aqui, o Flávio Dino é pior, 53-45, aí o Roberto Barroso, o Zanin, o Fux estão aqui mais ou menos equilibrados, mas todos eles, a avaliação negativa é maior que a positiva. O que chega mais perto é o Fux, que está 38-39, né? Pior é o Nunes Marques, coitado do Nunes Marques, um injustiçado, tá? Porque o que acontece aqui? Os bolsonaristas brigam com ele, porque acham que Bolsonaro escolheu errado, não sei o que lá, eu discordo, já falei pra vocês, defendo várias decisões do Nunes Marques, não defendo todas, porque tem umas que eu também acho que ele errou. Mas o cara é um excelente juiz e tá fazendo a coisa certa, é um cara conservador sim, só que aí os bolsonaristas não defendem o cara e, lógico, o pessoal da esquerda não defende também, né? Então, no final das contas, a visão positiva dele é pequena. Mesma coisa o André Mendonça. Mesmo caso, isso aqui é pelo fruto do pessoal tentando criticar Bolsonaro, criticando os ministros. Um absurdo completo isso daqui. Dias Toffoli também muito ruim, Gilmar Mendes e coisa e tal. Enfim, os brasileiros estão vendo o que está acontecendo, estão vendo que o STF é uma bosta completa, né? Aqui, ó, a pesquisa do Jota aqui disse que 50,9% afirmam não confiar nos ministros do STF e só 42% confiam neles, né? O motivo é esse, né? Os ministros do STF deixaram de obedecer ao mandato constitucional deles, que era simplesmente julgar de acordo com a lei, e passaram a fazer política. Olha o que o Flávio Dino fez lá, autorizando Lula a quebrar o marco fiscal, né? A quebrar o equilíbrio fiscal. É uma emergência, então pode gastar à vontade, não interessa nada, né? Ou seja, um absurdo, não apenas está legislando no lugar do Congresso, como está executando no lugar do Executivo também o STF. Um absurdo isso daí, né? Aqui, ó, 80% são contra as decisões do Toffoli de suspender o pagamento das multas da JIF, e tem mais um monte de coisa aqui que são também contra, né? Aqui, ó, a desconfiança dos ministros é maior entre as pessoas de 45 a 59 anos, heterossexuais, não sei o que lá, aí tem um monte de processamento aqui, mas mostra exatamente isso, né? Que a imagem dos ministros é ruim. As pessoas percebem que o STF está fazendo errado, o STF não deveria legislar, o STF deveria se ater ao que está escrito na lei. Ah, mas é importante para salvar o governo Lula. Não, e mais importante do que isso é manter a Constituição, manter realmente o mandato que é dado pela Constituição, que é apenas julgar de acordo com a lei, não inventar lei, né? E a visão que dá justamente por que o STF está indo tão mal assim, essa coluna aqui da Marina Coelho Araújo e Nicolau Cavalcante aqui no Estadão fala muito bem sobre isso aqui.
A situação atual é insustentável. O remédio em defesa da democracia está se tornando um veneno para a credibilidade do STF, para a governabilidade do Executivo e para a funcionalidade do Legislativo. Ou seja, o STF, nessa ânsia dele de salvar a democracia, está metendo os pés pelas mãos, está fazendo um monte de besteira, que não é fazer política, é interpretar as leis, né? O judiciário não deveria se preocupar com o que é melhor para o país, com o que é o justo, não sei o que lá. Não, tem que ver o que está na lei. A lei fala isso, então a gente segue a lei. Essa deveria ser a função do judiciário, né? Enfim, isso que está acontecendo e está fazendo com que o judiciário perca a confiança do brasileiro. E aí a grande questão é essa, o que vai vir depois, né? Tem uma contrapartida aqui que traz o Merval Pereira, que diz que a confiança do brasileiro no judiciário varia de acordo com, como uma biruta contra o vento, né? Varia de acordo com o político de ocasião. Então aqui, o artigo identifica que a confiança dos brasileiros no STF varia de acordo com a decisão de condenar ou absolver líderes políticos que odeiam ou amam, né? Ou seja, quando o STF toma decisões contra o Lula, o pessoal que gosta do Lula desgosta da decisão. Só que essa coluna do Merval Pereira esquece de um ponto fundamental, né? Que, veja, toda decisão do STF deve ser embasada na lei. Se há uma determinação legal para isso, não tem problema a decisão do STF. O problema do STF é justamente quando ele sai da lei, quando ele força a barra para obter um resultado político. É isso que faz a diferença, né? E repara, o pessoal da isentosfera adora comparar Lula e Bolsonaro, dizendo mais que é mais ou menos a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. O Lula nunca foi julgado pelo STF. Aliás, o STF sempre descondenou o Lula, né? O STF, ao contrário, ele condenou o Bolsonaro, tá tentando condenar o Bolsonaro, tá fazendo de tudo para condenar o Bolsonaro. Por quê? Eles enxergam o Bolsonaro como uma grande ameaça à esquerda brasileira. Aí ele fala aqui que isso aqui é uma maneira de desqualificar a opinião dos cidadãos brasileiros, dizer que não importa. Os brasileiros dizem que não gostam porque o STF não está votando de acordo com o político preferido deles, né? Quando essa visão é falsa, não é isso. Existem outros elementos muito mais importantes aqui, e principalmente, o caso do Lula é fundamentalmente diferente do caso do Bolsonaro. O caso do Bolsonaro, o pessoal está revoltado, por quê? Porque se trata de uma perseguição clara. O tempo recorde de julgamento para tornar o cara inelegível, todos os prazos sendo comidos, né? Tudo sendo feito por uma instância única, não tem a quem recorrer em situação nenhuma. Compara com o caso do Lula, foi julgado na primeira instância, recorreu para a segunda instância, recorreu para o STF, para o STJ, e o STF não teve coragem de dizer que o Lula é inocente. O STF inventou uma nulidade no processo lá para acabar com o processo inteiro sem reconhecer a inocência do Lula. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Lula é culpado. Então não tem esse negócio de equivalência que eles estão tentando fazer aqui, de deslegitimar a opinião dos brasileiros sobre o STF com base de que, não, o cara vota de acordo com o que ele gosta, com o político que ele gosta. É mentira isso. O problema todo é o que falou aqui o pessoal no Estadão. É justamente a questão da politização do STF que ninguém quer. Ninguém nem de direita nem de esquerda quer. Bom, nesse momento o pessoal de esquerda gosta. Por quê? Porque é o único caminho que eles conseguem ver para adiantar a pauta da esquerda. A esquerda não tem apoio político. A imensa maioria do eleitorado brasileiro é conservadora e é religiosa. Então a pauta esquerdista fica esquecida lá. Só avança se for na caneta do STF. E é por isso que a esquerda está desesperada querendo que o STF faça tudo. E é isso que está tirando a credibilidade do STF no final das contas.